Eu quero que você preste atenção no que o seu Júlio e a dona Lucélia vai falar sobre o sacrifício no altar. Seu Júlio, conta como chegou, o que Deus pediu, o que o altar deu. Quando nós chegamos na igreja, estávamos chegando justamente numa crise econômica que nós passamos no nosso casamento, que nós tínhamos perdido tudo que havíamos construído em 15 anos de trabalho, de casados, com filhos, em 15 anos de empresas, a gente perdeu tudo e ficamos numa dívida, devendo para banco, devendo para agiota, devendo para as pessoas que emprestaram dinheiro para a gente, cartão de crédito, sem renda, a empresa desapareceu, o capital desapareceu, o trabalho desapareceu. Eu fiquei sem renda nenhuma e com uma dívida crescente, que o banco cobrava juro em cima, um juro em cima do outro. Isso foi virando uma bola de neve e foi nessa situação que nós chegamos na Igreja Universal. E logo que nós chegamos, no primeiro mês que a gente chegou, eu consegui um trabalho. E naquele primeiro trabalho eu peguei e sacrifiquei o primeiro salário que eu recebi. O senhor lembra na época quanto que o senhor devia quando o senhor chegou? Eu devia naquela ocasião eram uns 80 mil reais. Nos dias de hoje talvez fosse uns 200 e poucos mil reais hoje. Mas esses 80 mil reais dava pelo menos uns 8 mil de juro da dívida. E se eu não pagasse, outro mês ia para 88, depois ia para 90, isso era uma bola de neve. Eu não conseguia pagar o juro da dívida. Então, deixa eu para a senhora também falar um pouco. A situação era terrível, era uma situação aos olhos humanos impossível. Era terrível porque nós tínhamos uma vida de abundância, uma vida ótima, que não tínhamos privações. De repente, em prazo de 8 meses a 1 ano, perdemos tudo. Tivemos que tirar a criança da escola, que foi a pior fase, eu acho, porque quando você, adulto, pode se virar, né, ficar, se privar, é muito fácil. Mas com criança a coisa muda de figura. Tivemos que tirar filhos da escola, perdemos carro, porque humilhação assim, total mesmo. Banco que antes nos atendia com maior cafezinho, todo, de repente você vai, te deixa numa cadeira como se ali não tivesse ninguém sentado. Não te atende, então toda essa humilhação nós fomos passando, fomos colocados nessa situação sem que a gente tivesse condição e nem perspectiva de mudança. Então, realmente, a chegada ao altar foi a última porta. Agora, como que o senhor ia sacrificar se o senhor já não tinha mais nada? Ele me abriu uma porta de um trabalho, com uma pessoa da minha família que me solicitou meu trabalho e falou, posso te pagar 700 reais. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu peguei aquele primeiro salário meu e depositei todinho no altar, 100%. E um detalhe, o senhor precisava. Eu precisava, e além de eu precisar, meus credores precisavam mais que eu ainda. Eu não resolvia nem pagar nenhum juro da dívida. Nenhum juro da dívida eu conseguiria pagar aquele salário. Mas eu falei, eu tenho uma solução, eu tenho que confiar. É pela fé que as coisas vão acontecer. Não vai acontecer do dia para a noite, mas vai ser pela fé. Eu peguei, fui, depositei no altar aquele sacrifício e fiquei na dependência de Deus. Trabalhei mais um mês, Deus foi me dando ideias naquela empresa que eu estava. Eu fui montei uma outra empresa, eu consegui fazer negócios, pagar aquela dívida, parcelar a dívida. Aí sim, comecei a ter uma renda e fui lá nos credores, acertei, paguei todas as dívidas, resgatei todos os cheques que eu tinha devolvido. Começamos a acertar, veio outra fogueira santa, a gente tornou a sacrificar e continuamos lutando, Deus continuou nos dando ideia, nos abençoando, nos abrindo portas, abrindo oportunidades, nós fomos em frente, fomos onde Deus abriu uma oportunidade, a gente ia na empresa, nos negócios, e foi assim que aconteceu. Deus começou a abrir portas, eu comecei, mesmo com o nome sujo, eu comecei a trabalhar, fazer uns negócios em que eu usava uma empresa de um amigo para faturar e fazer as notas fiscais, fazer as vendas. Ele ficava com uma parte do lucro, mas eu ficava com uma parte também. E com essa renda a gente começou a quitar as dívidas. Estabelecemos uma empresa formalmente, depois de pouco tempo, uns 6 meses mais ou menos, a gente estabeleceu uma empresa. Depois deu a ideia de abrir outra empresa. E a gente foi aumentando as vendas, foi diversificando os negócios, Deus foi abençoando. Só que sempre que Deus abençoava, vinha outra fogueira santa. E a gente não podia se apegar na criatura, tinha que se apegar no Criador. Então, a criatura que Deus deu para a gente, que era o dinheiro, que eram as rendas, que eram as condições, a gente depositava no altar aquilo que Deus pedia. Na outra fogueira santa era a mesma coisa. Nós não podíamos nos apegar nas coisas que Deus estava dando. Nós tínhamos que nos apegar a Deus. Mas é muito pouco diante daquilo que Deus deu para a gente, diante daquilo que Deus vai dar e diante daquilo que Deus já está nos dando. Nossa saúde, nossa vida espiritual, nosso batismo no Espírito Santo. A família todinha, meus filhos são da fé, meus filhos estão no altar. Meu genro, minha nora, todas as pessoas da minha família estão servindo a Deus no altar. Nós temos um apartamento hoje de alto padrão que a gente mora, nós temos um apartamento de aluguel, nós temos casa, nós temos as empresas, nós temos 3 empresas no Brasil e uma empresa nos Estados Unidos.
As empresas não têm R$ 1 de passivos, nós só temos ativos, nós só temos dinheiro para receber, nós só temos dinheiro em caixa, nós não temos dívida com ninguém, nem a trabalhista, nada, 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 nada. Tudo que nós temos são ativos. Nós temos automóvel de ótima qualidade, carrão. Eu tenho carrão, ela tem carrão, meus filhos têm carrão. Deus para usar, mas não está no nosso coração, não está nisso. Se Deus pedir, como Ele já pediu, eu pensei um dia ele me deu uma Land Rover, eu falei, vai pedir Land Rover. Mas não, ele falou assim, eu quero 3 Land Rover dessa. Não tem importância, Deus, não vamos dar 3 Land Rover, porque é pouco, para o Senhor é pouco. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nos dar. Então, hoje, o patrimônio nosso deve estar... Tem coisa que é difícil de avaliar, mas eu acho que deve estar em torno de 6, 7 milhões de reais. Mas é muito pouco ainda diante daquilo que Deus quer nos dar para a gente ir para frente, bancar a obra e vamos em frente. Realmente o altar deu muito mais do que vocês deram. Muito, muito mais, infinitamente mais. Não tem como, eu sempre falo para a pessoa, você faz tanta coisa para você e se enfia em tanto rolo, tanta coisa para perder dinheiro, por que não você investir no altar? Coloca no altar aquilo que você colocou em outros lugares e não teve sucesso algum. Que aqui é o único lugar que eu garanto que o que vem para a tua mão é milhões de vezes maior. Em valor, em objeto, em seja o que for que o seu coração deseja e que a tua vida está no altar, não só o dinheiro que você coloca no envelope, mas a tua vida no altar, se isso tiver certinho, envelope com o seu sacrifício e a sua vida dentro do envelope, não tem como errar, não tem como Deus não abençoar. E um detalhe, não apenas o material, em tudo Deus mudou. Em todos os sentidos, bispo. A gente tem, como eu falei, a família abençoada, todos estão na presença de Deus. A nossa saúde, nossos negócios, a crise está aí, todo mundo falando em crise, a gente não vê crise. A gente não dá conta de atender as coisas que Deus manda para a gente. A gente está colhendo hoje coisa da Fogueira Santa, da 20ª Fogueira Santa, da 10ª, da 3ª. Até hoje, de todas as Fogueiras Santas, a gente vê, é acumulativo. Se você não descer do altar, se você permanecer no altar, você consegue colher bênçãos cumulativas. E vou falar uma coisa. Vale muito mais você receber 10 mil reais com a bênção de Deus do que você receber 1 milhão sem a bênção de Deus. 1 milhão sem a bênção de Deus é nada. E 10 mil reais você receber com a bênção de Deus vale mais do que 1 milhão. Agora, para você entender e você perceber que o altar não tira, ele dá. O senhor teve aquele primeiro sacrifício quando chegou de 700. Qual foi a condição que o altar deu? O maior sacrifício o senhor teve condição de fazer no altar? Teve uma Fogueira Santa que ele pediu um apartamento nosso. Nós tínhamos um apartamento quitadinho, legalzinho, lindo apartamento, um lugar lá no Morumbi. Deus, eu quero aquele apartamento. Nós fomos lá, passamos a escritura, deu um apartamento com o maior prazer. Para Deus a gente faz com o maior... Qual o valor daquele apartamento? Dá em torno dos 400 mil reais, mais ou menos. Então, por que a gente pergunta? Para você pensar, se o altar tira e se o altar empobrece, por que Deus não apenas deu a ele o patrimônio que tem, mas deu a condição dele colocar no altar muito mais? Porque o altar faz você chegar a lugares que sozinho você não vai conseguir. Se você quer a vida que eles têm, use a fé como eles usaram e tudo vai mudar. Que Deus abençoe vocês ainda mais.